Senhor ministro, da última vez que o senhor esteve aqui nessa comissão parlamentar de inquérito, eu fiz vários questionamentos a Vossa Excelência e elogiei Vossa Excelência pela sua educação e pela forma respeitosa que o senhor respondeu os questionamentos de todos os senadores. E eu queria começar essa fala, mais uma vez, lhe parabenizando pela sua educação. Eu acho que a gente não perde nada na vida sendo educado, sendo respeitoso com os outros e falando com educação. Então, sei que não é fácil para Vossa Excelência passar um dia inteiro aqui, sem comer nada direito, desde 8 horas da manhã, nós estamos aqui. Então, queria parabenizar Vossa Excelência, em primeiro lugar, pela sua educação e pela forma respeitosa como Vossa Excelência está aqui na comissão. A gente não perde nada na vida sendo educado. O primeiro questionamento, senhor ministro, diz respeito ao Distrito Federal, que é a unidade da federação que eu represento e que eu defendo aqui no Senado Federal. Vossa Excelência falou que a distribuição das vacinas pelas unidades da federação, elas seguem o censo do IBGE de 2010 e seguem os dados oficiais do IBGE. Só que, senhor ministro, um estudo oficial do IBGE, divulgado no dia 27 de agosto de 2020, registra uma explosão populacional no Distrito Federal, que inclusive o Distrito Federal Brasília passa a ser a terceira maior cidade do Brasil, com 3.050.000 habitantes. Então, eu queria, como Vossa Excelência falou, que vai estudar para rever as doses para os estados de Rondônia, Roraima e Amapá, eu queria que Vossa Excelência, queria fazer esse apelo a Vossa Excelência, que também fizesse uma revisão e aumentasse as doses para o Distrito Federal. A sua assessoria aí pode pegar esse estudo oficial do IBGE, divulgado no dia 27, não teve censo no ano passado, mas teve esse estudo oficial do IBGE, divulgado no dia 27 de agosto de 2020, que mostra o crescimento da população do Distrito Federal e o Distrito Federal, Brasília, se tornando a terceira maior cidade do Brasil. Então, eu queria fazer essa solicitação a Vossa Excelência. Se Vossa Excelência puder aumentar as doses para o DF, Vossa Excelência tem esse estudo. Não houve censo no ano passado, mas o censo de 2010 está desatualizado e houve esse estudo oficial do IBGE de 27 de agosto de 2020. Vossa Excelência pode ver isso? Apresentar o Programa Nacional de Imunização para que, se for o caso, se faça os ajustes necessários. Vossa Excelência pode ver esse caso desse estudo oficial? Sim, com certeza. Nós vamos encaminhar o Programa Nacional de Imunização, vamos dar uma resposta para Vossa Excelência acerca dessa demanda e, caso positivo, amplia-se o número de doses para o Distrito Federal. 27 de agosto de 2020, a data de divulgação desse estudo oficial. Vossa Excelência poderia passar esse estudo? Posso passar. Por favor. Rodrigo 27 Cruz. De agosto, eu já passo a Vossa Excelência no final. De 27 de agosto de 2020, estudo oficial do IBGE de estimativa da população. Agradeço a Vossa Excelência. A segunda questão, ministro, diz respeito à vacinação como um todo. A vacinação é a única coisa que realmente salva vidas. Vossa Excelência aqui repetiu isso diversas vezes. Aliás, numa visão diferente da do ex-ministro. E aí quero parabenizar Vossa Excelência também por isso. A vacinação é a única coisa que salva vidas. A primeira coisa que deveria ter sido feito no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia. Vários países do mundo começaram a reservar recursos para a compra de vacinas a partir de abril. O Brasil
só foi fazer uma medida provisória de grande vulto para compra de vacinas numa pandemia decretada no dia 11 de março de 2020. O Brasil só foi fazer essa reserva no dia 17 de dezembro, na MP 1015, que destinou 20 bilhões para a compra de vacinas. Antes teve a MP 994, de 6 de agosto de 2020, e a MP 1004, de 24 de setembro de 2020, com valores irrisórios. Então, a primeira coisa que um governo deveria fazer precisa ter vacina. O próprio ministro Paulo Guedes disse que, inclusive, para reativar a economia, a saída é vacinar a população. O governo só foi fazer isso, de fato, para valer, no dia 17 de dezembro. Então, isso não me parece correto, não me parece uma atitude correta, que não tem a ver com Vossa Excelência. Eu não sou injusto na minha vida, eu tento pautar minha vida para tentar ser o mais justo possível. Eu sou um ser humano, posso errar, mas tento ser o mais justo possível. Não foi na gestão de Vossa Excelência. Agora, Vossa Excelência hoje é o ministro da Saúde do Brasil. Eu tenho certeza que, se Vossa Excelência não fosse o ministro, tivesse na sua casa, vendo, por exemplo, essa CPI, ou vendo uma entrevista dessas coletivas de Vossa Excelência, a vontade que Vossa Excelência tinha de perguntar é dizer o seguinte: ministro, quando a população vai ser vacinada? O senador Renan Calheiros trouxe aqui um calendário, uma conta que pode ir até fevereiro de 2024. O senador Fernando Bezerra disse que vão ser, de julho a agosto, vão ser adquiridas 160 milhões de doses. Com mais 100 milhões que já foram, já são 260 milhões. Ou seja, com 2 doses, e a Janssen é dose única, ou seja, daria para vacinar 130 milhões de pessoas por baixo, até final de setembro, por essa conta. Então, isso deixa a população um pouco perdida. Então, eu queria ouvir do ministro da Saúde do Brasil. Vossa Excelência disse, por um questionamento meu na última sessão da CPI que Vossa Excelência teve aqui, colocou a data de dezembro. O presidente da República, depois, no pronunciamento da televisão, colocou de novo a data de dezembro. Mas qual é o calendário efetivo? Quando vão ser vacinadas quem tem... Até quando serão vacinados quem tem 50 anos? Até quando serão vacinadas quem tem 40 anos? Até quando 30, 20? O que Vossa Excelência pode dizer para a população? Bom, reafirmar o compromisso de que a população acima de 18 anos, que são 160 milhões de habitantes, estarão todos vacinados até o final do ano. Nós temos um volume de vacinas muito grande no último trimestre do ano, e o nosso objetivo é antecipar. O ponto de maior vulnerabilidade é o mês de julho, o mês de agosto. Depois teremos um aporte de vacina muito grande. Estamos trabalhando para antecipar essas doses. O calendário está publicizado. Eu já pedi aqui ao nosso secretário executivo, para onde tem o trimestre, colocar por mês, para que tenha um dado mais transparente. Essas vacinas, elas são aplicadas nas 38 mil salas de imunização. Aqui eu já falei que, desde que tenhamos doses suficientes, a estrutura do SUS, que é uma estrutura muito reconhecida, e a capacidade do nosso Programa Nacional de Imunização é respeitada internacionalmente, tem capacidade de vacinar até 2.400.000 brasileiros por dia. Agora, nessa fase desse último mês, houve uma diminuição na velocidade, já que fiz alusão aos motivos. No mês de abril, chegamos a vacinar mais de 1 milhão por dia. Só que a D1, as doses foram entregues todas como D1. Aí ficou faltando a D2. Lembra que depois, está faltando a D2. Agora já está sobrando D2 e as pessoas não estão se vacinando nos postos. Então, é uma ação diária que a gente tem que trabalhar para a conscientização da população, para a busca de novas doses, para acelerar o programa de imunização que estamos empreendendo com sucesso no Brasil. Eu entendo essa ansiedade. Mais do que ninguém, eu tenho essa ansiedade. Eu acordo todos os dias preocupado em antecipar doses de vacina. Os senhores podem acreditar. Então, vamos trabalhar forte. Eu tenho uma convicção de que nós faremos o nosso Programa Nacional de Imunização um dos cases de sucesso
da vacina da Covid no mundo. Por que o senhor falou que julho e agosto vai ser crítico? Por conta da questão do IFA, que é originário da China, né? Os dois principais imunizantes, AstraZeneca e Coronavac. O que é que está acontecendo? A AstraZeneca já está sendo o mais prevalente. E o Butantan tem investido na Butanvac, né? Que é a vacina totalmente brasileira. Por outro lado, nós temos a Pfizer. No mês de julho, né, Rodrigo? Nós já temos um aporte de Pfizer bem maior. Queremos antecipar mais. Há a possibilidade de antecipação da Janssen. O senador Renan trouxe aqui os cálculos do Senado. A vacina da Janssen, essas 38 milhões, se nós conseguimos antecipar, senador Rigolfi, com uma única dose, nós imunizamos 3 milhões de pessoas, 6 milhões de pessoas, à medida que tenhamos doses. São 38 milhões de doses. E pelo que nós sabemos, há essas doses disponíveis nos Estados Unidos. E se houver uma validação do FDA, essas doses chegarão em maior volume para o Brasil. Pelo menos é a nossa expectativa. Eu sou econômico em fazer afirmações sem ter as confirmações, porque, não, o Ministério reviu a meta, diminuiu, disse que ia distribuir tanto, distribuiu menos. Aí eu sempre procuro ser conservador, não é? Para não criar expectativas falsas na sociedade brasileira. Mas o compromisso é um único, ampliar a nossa vacinação, as vacinas Sputnik. Já fiz menção aqui ao senador Randolph Rodrigues, ao senador Renan Calheiros e a todos os senhores senadores. Desde que haja disponibilidade, nós vamos trazer para o PNI. Senhor ministro, com relação às notícias que têm saído sobre a possibilidade de falta de insumos e do kit intubação, o que o Ministério da Saúde está fazendo de concreto nessa área, em conjunto com os estados, para coordenar esse esforço, que é uma função do Ministério da Saúde, para que não se falte insumos nesse país, que é uma coisa que é recorrente, essas notícias? Primeiro, acompanhar o desempenho da indústria nacional. São poucas indústrias. A Anvisa, ela já tomou medidas regulatórias que fomentam o aumento do aporte desses insumos. Por exemplo, reduziu a quarentena biológica dos medicamentos, isso faz com que haja um aporte maior, autorizou novas marcas comerciais, autorizou os entes privados a fazerem importação direta. Por outro lado, o Ministério da Saúde recebeu também doações desses insumos, mas o Ministério não pode se pautar somente em doações, até porque nós temos condições de adquirir. Então, por intermédio da OPAS, fizemos uma aquisição de 5,1 milhões de itens do kit de intubação e já determinei ao nosso secretário executivo que se faça uma nova aquisição no mesmo montante, para que tenhamos uma segurança maior em relação a uma pressão um pouco maior que pode haver no sistema de saúde. Lembra que nós estamos numa estação mais fria do ano, isso faz o vírus circular mais, e aí pode ter uma pressão sobre o sistema de saúde. Em paralelo, o Ministério da Saúde aproveita a oportunidade novamente para dizer às pessoas que procurem as salas de vacinação para se vacinar contra a gripe. A gripe também leva a síndromes respiratórias agudas e isso também pressiona o sistema. Essa vacina é fabricada pelo Butantan. O governo federal investiu mais de 1,5 bilhão de reais, nessa vacina da gripe. Então, se pensar o sistema de saúde como um todo, Covid, a questão das outras viroses, as doenças prevalentes, como as doenças cardiovasculares, as doenças oncológicas, estamos fortalecendo o nosso sistema de telesaúde, pensando também nas síndromes pós-Covid. É outro problema, senador Omar Aziz, essa questão das síndromes pós-Covid. Então, isso tudo está no horizonte do Ministério da Saúde. Há risco de falta de oxigênio? A questão do equilíbrio do oxigênio é sempre tênue, mas é mais a questão da distribuição, senador. Porque a produção... Não, a produção. O que aconteceu em Manaus foi a produção. Então, a produção não em Manaus, quantidade. A semana passada, senador Omar Aziz, eu acompanhei isso, né? Havia uma estabilidade elétrica lá na planta e existia algum risco dessa natureza, mas isso foi superado. Não, o que ele está falando é o seguinte, o que ele está perguntando para o senhor, num ápice de uma terceira onda, com o esgotamento
da produção de oxigênio numa cidade, por exemplo, o White Martins produz tem um limite, até porque sem pandemia ela fornece, não fornece além daquele limite, ele não vai ter uma planta maior. As plantas da White Martins não foram ampliadas no Brasil. O que aconteceu é que muitos estados e municípios, no estado do Amazonas mesmo, vários municípios, eu consegui, com emendas, a gente comprou usinas, usinas de oxigênio. Agora, é inadmissível os governadores e prefeitos não se prepararem depois do que aconteceu em Manaus. Todos têm que se preparar. Aconteceu em Rondônia também, com o Senado, lá na cidade de Ji-Paraná, né? Também ele ficou desesperado atrás de oxigênio. Então, eu acho que hoje os grandes hospitais e as unidades onde você precisa de oxigênio, eles não têm o direito de não comprar esses equipamentos e ter lá de reserva. Os hospitais os hospitais maiores têm tanques criogênicos. No tanque criogênico, o oxigênio é armazenado na forma líquida. Os caminhões com tanques criogênicos distribuem, mas muitos municípios ainda têm a necessidade de cilindros. Estamos trabalhando para dar um reforço aos estados e municípios em relação aos cilindros. Senhor ministro, da última vez que Vossa Excelência esteve aqui, eu coloquei a questão da necessidade de um programa do Ministério da Saúde com relação às pessoas que têm Covid, tiveram Covid e depois têm sequelas. Hoje está sendo gestado, no âmbito do Ministério da Saúde, algum programa para acompanhamento daquelas pessoas que tiveram Covid e depois saíram com sequelas? Sim. Esse programa está sendo trabalhado no Ministério da Saúde. Nós temos os centros especializados de reabilitação. Isso acontecerá também nas unidades básicas de saúde. A telesaúde é um suporte. A Universidade de São Paulo também, em conjunto com outras universidades, participam do programa de telesaúde na parte de tele-UTI. E também se estuda a questão da telereabilitação, que dará suporte nas unidades básicas a essa questão das síndromes pós-Covid. Nós recebemos muitas demandas, os colegas querem colocar pediatras nas unidades básicas de saúde, isso é certo, mas nós precisamos primeiro ter médicos em todas as unidades básicas de saúde. Pois é, difícil, né, senador Amaziz? Né? Lá no estado do Amazonas, só para vocês terem uma ideia, tem um centro de apoio a crianças CAICs, que nós chamamos, que é do Estado. Eu gostaria de ter médicos em todas as unidades básicas de saúde. Uma colega minha de faculdade, porque eu fazia engenharia, ela fazia medicina, ela é presidente de uma cooperativa de pediatria, ela foi lá um dia, governador, eu estou entregando o contrato, não tem pediatra. Tem. Então, nós temos dificuldade em algumas, por isso que muitas vezes o interior do Estado, ele dos estados, de vários estados, tem deficiência de especialistas. Levar saúde não é levar só o hospital. Construir o hospital qualquer um constrói. E equipar também. Com dinheiro você constrói e equipa. Agora, o problema é levar profissionais que possam cuidar. Isso que você levantou, senador Regufe, é de uma importância muito grande, porque esse número de 464 mil de Covid, muitos foram a óbito muito tempo depois, porque você tem problema de hemodiálise que os estados não têm condições de fazer, você tem problemas coronários, você tem problemas mentais. Conheço pessoas que perderam a memória. Você fala um negócio com ele, um minuto depois não lembra mais. Então, e principalmente pulmonares, que você precisa de fisioterapia e que uma fisioterapia particular é cara. Eu gosto sempre de ser disciplinado no tempo, senhor presidente, mas como Vossa Excelência me interrompeu, eu vou só falar mais um pouquinho, depois eu vou fazer mais um questionamento a Vossa Excelência. Eu lamento do fato de que aqui no Distrito Federal, o Distrito Federal esteja tão atrasado na vacinação. A Bahia está vacinando com 53 anos, Mato Grosso do Sul com 51, Rio Grande do Sul com 50, Maranhão com 42 anos, e aqui as pessoas hoje estão tentando agendar, porque alguns não estão conseguindo, recebi aqui algumas informações aqui no celular, para 58 anos. Então, eu lamento que o Distrito Federal esteja atrasado. E a União também, porque se fala no quarto lugar, que é em termos absolutos,
Mas em termos proporcionais, está no site lá da BBC, atualizado em 75º. Então é importante continuar fazendo esse esforço que Vossa Excelência repetidamente falou aqui, porque nós precisamos vacinar mais pessoas. Vacinar pessoas é salvar vidas. E aí eu queria lhe fazer, antes da última pergunta, um apelo. Era muito importante que a vacinação ficasse aberta no período da madrugada. Há uma série de cidades, inclusive o Distrito Federal, que chega às 5 horas da tarde e para. Se é prioridade e tem doses nas geladeiras, por que não se vacinar na madrugada? Vamos vacinar à noite, na madrugada, final de semana. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que soltasse uma diretriz do Ministério da Saúde para que não se parasse a vacinação, a não ser que tenha falta de doses. Mas com doses, tem que vacinar à noite, na madrugada, nos finais de semana, nos feriados. Então, eu queria fazer essa solicitação. Porque na ponta, quem aplica a vacina são os municípios, não é? Mas se você soltar uma diretriz... abaixo da tripartite ainda existe a bipartite. E às vezes o que se decide na tripartite... Eu sei que não é responsabilidade direta sua hoje, mas eu acho que se Vossa Excelência puder coordenar esse esforço... Podemos sim sugerir que as salas de vacinação fiquem abertas mais tempo. Nós podemos, no intuito de acelerar a vacinação, em momentos que tenhamos doses suficientes, fazer espécie de mutirões, não é? Para que consigamos vacinar as pessoas mais rapidamente. Tudo isso está no nosso horizonte. É um aprendizado constante, né? Porque a gente lida com uma situação nova, né? Uma campanha de vacinação tão longa, com dificuldades no cenário mundial de doses, mas estamos atentos para isso, senador Regufe. Senhor ministro, só para encerrar, eu vou ser disciplinado no tempo. Uma última pergunta. Uma última pergunta. Com relação às vacinas anuais, há uma série de pessoas da área de saúde que diz que as pessoas vão ter que ser vacinadas anualmente para o Covid, que também se falou uma outra tese de que Vossa Excelência, mesmo numa pergunta do senador Randolfo Rodrigues hoje aqui mais cedo, disse que isso não é um consenso. Mas qual é a posição oficial do Ministério da Saúde hoje sobre isso? Eu já falei, nós estamos nos preparando para vacinar a população novamente em 2022. Mas vai ser sempre anual ou... Nós não sabemos ainda, senador Regufe. Nós ainda não sabemos, está aqui o senador Humberto. Mas qual é a visão do Ministério da Saúde? A minha visão é que o ano que vem nós vamos ter... É uma dúvida que muita gente tem. Porque assim, a gente tem que se basear em dados científicos. Ainda não há uma construção de dados. Mas como a vacina da gripe, que vacinamos todos os anos, é possível que com Covid seja o mesmo cenário. Mas não há uma posição oficial do Ministério. Ainda não há uma posição oficial. O que nós estamos tentando agora é vacinar esse ano, que é um esforço grande para o compromisso que eu assumi aqui de vacinar até dezembro, ele se concretize. Pelo número de doses que temos, vai se concretizar. Agora, o ano que vem, se vai ser como a vacina da gripe, até porque há variantes do vírus que muda, né? Ministro, é óbvio que esse é um vírus novo e o tempo todo pode chegar informações novas e isso mudar. Mas, assim, do ponto de vista oficial, hoje, do Ministério da Saúde, não tem uma diretriz de que serão campanhas anuais ainda? Não, ainda não está definido. Como uma diretriz, não. Há uma expectativa, não é? Baseado do que a literatura tem sinalizado, é muito possível que o ano vindouro nós tenhamos que vacinar a população de novo, já em outro contexto. Tá, e uma última pergunta rapidinho para encerrar. Hoje, da última vez, Vossa Excelência falou que não tinha ainda uma posição oficial do Ministério da Saúde sobre a quebra de patentes no que condiz à vacina da Covid. Hoje já há uma posição oficial? Essa é uma discussão que tramita, né, do licenciamento compulsório de patentes, tem sido encabeçada pelo Ministério das Relações Exteriores. Isso também se discute na Organização Mundial do Comércio, então, na OMC. Essa discussão está caminhando. Eu tenho me focado em conseguir doses de vacina. O Brasil hoje, mesmo que quebre essas patentes, nós não temos, por exemplo, condição de hoje começar a produzir vacina Pfizer.
mas também não há uma posição oficial ainda. Não. Por favor. Eu agradeço Obrigado, senador. Eu agradeço a Vossa Excelência e só reitero o apelo, que é isso que Vossa Excelência falou o tempo todo aqui, lute para o maior número de pessoas serem vacinadas. Isso pode ser um amigo seu que tem uma vida salva, uma pessoa da sua família, um brasileiro, e Vossa Excelência está nesse cargo, que é um cargo muito importante para a nação brasileira, e cada um tem que fazer a sua parte. É isso que eu tento fazer daqui todos os dias no meu mandato. Obrigado, e se o senhor conseguir agilizar essa vacinação, o senhor vai estar dando uma grande contribuição para a população do nosso país. Obrigado.